Olá, meu nome é Érica, eu sou arquiteta. Hoje eu vou falar sobre produtividade, porque a produtividade aumenta a sua lucratividade, né? Com certeza, uma pessoa mais produtiva, ela vai ter um resultado mais lucrativo ao final. Sobre produtividade, o que impede, muitas das vezes, de nós sermos produtivos? E como que a produtividade pode nos levar a ter lucro? Né? Eu vou citar aqui alguns vilões da produtividade, que são o medo, o perfeccionismo, a ansiedade. A ansiedade, por exemplo, ela é, assim, quase todo mundo é ansioso, né? E eu tenho até uma frase aqui que eu anotei para falar do Epícteto, que é do estoicismo. Fala assim: o homem não se preocupa tanto com problemas reais quanto com as ansiedades imaginárias sobre os problemas reais. Então, essa ansiedade, ela vem de uma coisa que não aconteceu ainda, né? Então, é uma pré-ocupação. Você se ocupa daquilo antes daquilo acontecer. Então, o que a gente precisa entender, né? Que se a coisa ainda não aconteceu, se o fato não aconteceu, né, não adianta a gente ficar aqui remoendo, nervoso, e ocupando do negócio que vai ser só daqui, sei lá, vai ser amanhã, daqui 2 dias, daqui 3 dias. Não, o que você tem que tirar? Você tem que tirar o foco de lá, daquilo que está te dando ansiedade, e colocar o foco no agora, no momento presente. Né? Então, o que eu tô fazendo hoje? O que eu tô fazendo agora? Então, é isso que eu tenho que colocar minha atenção. É isso que eu tenho que colocar meu foco. Aí, lá no dia que eu tô pensando que eu vou ter uma ansiedade, aí eu deixo pra lá, deixo pra aquele momento. Porque senão eu fico uma semana ansioso por uma coisa, um dia, um momento, uma hora, né? Então, não vale a pena. Você fica sofrendo com aquela coisa que nem aconteceu. Então, outro vilão da falta de produtividade é a procrastinação. A procrastinação é quando você não consegue fazer o que você quer fazer. Então, na verdade, você mesmo colocou aquela ordem para você, né? Eu vou fazer isso. Mas você vai se procrastinando, você vai procrastinando. Você não consegue tirar, né, aquele projeto da sua cabeça. E você precisa, você precisa ter clareza do que você quer, primeira coisa, né? Os seus porquês têm que ser fortes o suficiente para você se movimentar. Então, às vezes a gente procrastina. Tem até, depois, no final eu vou citar um livro aqui muito interessante, que ele fala muito dessa parte de procrastinação e ele denomina como uma resistência. É uma coisa que a gente tem dentro da gente, uma coisa que resiste a fazer, né? Então, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, aí surge aconteceu isso, aconteceu aquilo, nossa senhora, você mesmo vai se dando desculpas, mas na verdade as desculpas, elas são boas, não são desculpas ruins, não. Não é uma fuga, mas no seu subconsciente, né, você não tem essa noção. Mas é você mesmo que cria tudo aquilo, porque você não quer fazer aquilo de verdade. O seu porquê não é forte o suficiente para fazer aquilo. Uma dica, né, para procrastinação, né? Quando você tem uma meta muito grande, você não pensa nela no final dela. Você vai dividir essa meta em micro metas, né, em pedaços menores. E aí você vai poder ter um direcionamento menor e é mais rápido de você chegar, né? Porque às vezes a sua meta é de 1 ano, de 2 anos, e aí fica muito longe, e aí a gente procrastina mesmo. Mas aí se você coloca uma meta aí de 2 semanas, né? Aí fica mais curto, então você consegue direcionar mais a sua atenção para aquilo, né? Ainda mais quando é uma coisa que foge da rotina. Um exemplo sou eu, né? Com essas lives. Para mim é totalmente fora da minha rotina, eu tenho que organizar, preparar o conteúdo para fazer, e isso era uma coisa que eu já estava procrastinando há muito tempo, mas que eu queria muito fazer. Então eu coloquei como objetivo, né, para fazer, e querendo ou não, dando certo ou não, eu venho aqui, sento e faço. É isso. Então isso é assim que a gente vence a procrastinação, é fazendo. Mas nós vamos sempre ser seres procrastinadores, né? É da nossa natureza. Outro vilão
que saiu assim, porque eu fiz uma pesquisazinha, né, dos vilões da produtividade. Outro vilão é, ai, eu não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. A falta de dinheiro, né? Que isso é uma objeção bem comum, bem frequente em tudo que a gente vai propor ou fazer. Mas essa objeção, a gente pode perceber que ela existe quando não é prioridade. Então, quando uma pessoa fala que não tem dinheiro, ela não é que ela não tem dinheiro, é porque aquilo não é prioridade para ela naquele momento. Porque se for, ela dá um jeito. Então, a falta de dinheiro, na verdade, é falta de prioridade. Então, aí, e quando você fica assim, que eu tenho falta de dinheiro, se você fica falando isso, porque não vou fazer isso, porque não tem que gastar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você já vai colocando obstáculos, né, pra você não fazer o que você tem que fazer, né, pra você procrastinar, e é um pensamento de escassez, né, você entra nesse mundo, e isso tá tudo dentro da sua mente, né, então, aí, quando você faz isso, você bloqueia e você tira da sua mente a capacidade que ela tem de resolver os problemas. Então, tudo tem solução. Só que a gente tem que se abrir para a solução. Quando a gente fala não consigo, a gente se fecha, né? A gente se fecha totalmente. Aí bloqueia tudo. Não consigo, acabou, não posso. Agora, quando você fala assim, não, tem um jeito, eu vou descobrir uma forma de eu conseguir isso, de eu fazer. Aí você abre. Aí você se abre para um universo de possibilidades, né? E aquela informação que você precisa, ela vai chegar até você e você vai arrumar um jeito. Então, como é importante, assim, a gente ter clareza de onde a gente quer ir, porque assim o nosso porquê, ele é um porquê que vai nos levar até lá, né? E é um porquê que faz nosso coração cantar, né? Que é um porquê que a gente quer. Por isso que a gente tem que se questionar. Às vezes a gente vai vivendo, né, numa roda, como aqueles ratinhos, rodando, só que você não para, você não dá um passo pro lado para parar e pensar, para onde eu tô indo? É para lá que eu quero ir? É isso que eu quero fazer? É assim que eu quero viver? O que eu quero mudar? O que tá bom que eu quero continuar? O que tá ruim que eu quero mudar? Isso é importante, só que isso a gente tem que parar e se questionar. Então, a outra coisa, né? A falta de produtividade. A falta de produtividade, ela acaba gerando muito estresse. Por quê? Porque é quando a gente trabalha e no final a gente não concluiu, não conseguiu finalizar, parece que você não vê o negócio andar. Você trabalha muito e não vê resultado, né? Então, não adianta, não é isso. Não é sobre trabalhar muito. Tudo é sobre resultados, né? Não importa, se você consegue fazer tudo em menos tempo, é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que planejar para que tudo seja feito no menor tempo possível para aquela tarefa, né? Não ficar 2 dias num negócio que você pode ficar 2 horas. Então, é essa falta de produtividade, né? Que gera esse estresse, e aí a gente vai achar que... Aí a gente fica perdido ali. Por quê também? Essa falta de produtividade é muito pela falta de clareza nos processos. Quando a gente divide, vamos supor, a gente tem um projeto e a gente divide todas as etapas pequenininhas lá que a gente tem que fazer, né? Então, ó, já fez essa, ticou. Você só tem que fazer o necessário. O necessário para que aquilo seja executado. Então, às vezes a gente fica... né, delongando muito num negócio que não vai fazer diferença. O importante é que todas as informações estejam lá. E se você conseguir quebrar, né, esse projeto em várias partezinhas menores, né, e você ir fazendo, ou delegando, ou você mesmo fazendo todas as partes, você vai criando processos que você consegue seguir depois. Né? E aí esse processo você vai usar para o próximo projeto. E quanto mais projetos você for tendo, melhor vão ficando os seus processos, porque você vai atualizando eles. E aí você cria uma linha de raciocínio, um método de concepção e elaboração de projeto, que qualquer pessoa que entrar ali para trabalhar com você, tá muito fácil, porque tá tudo ali. Né? Você não precisa treinar tudo para ficar do jeito, porque tá tudo ali, tá tudo por escrito, você criou durante esse tempo. E isso ajuda no aumento da produtividade, né? E outra coisa também é sobre os fracassos, porque acontece, né? A gente
erra, a gente fracassa. Só que os fracassos, eles não podem ser impeditivos. Eles têm que ser uma coisa que nos leva para o próximo nível, porque cada coisa que a gente erra é um aprendizado muito grande que a gente tem e que nos faz melhorar e sermos melhores. Então eu percebo hoje no meu trabalho quantas coisas eu já inseri na minha forma de trabalhar que foram por causa de experiências passadas e me mostraram que daquele jeito não funcionava. Então eu tive que mudar até fazer de uma forma com que funcione, com que fique, né, bom para mim, bom para o cliente. Então, e aí assim a gente vai estabelecendo método mesmo, né? Um método de trabalho, uma forma de trabalhar que funciona. Agora, outro ponto da produtividade, o perfeccionismo. O perfeccionismo é muito, é muito comum a gente ver o perfeccionismo, principalmente nos arquitetos, né? Eu já trabalhei com pessoas perfeccionistas e não falo que é ruim, mas é um pouco ruim sim, porque a gente não consegue finalizar, porque óbvio que não existe nada perfeito, só Deus é perfeito, nada vai ser perfeito. Então se você for buscando, sempre vai ter ali uma coisinha para fazer, e é como eu disse anteriormente, a gente só precisa fazer o necessário para que aquilo seja executado daquela forma. Então quando a gente aprende o que é o importante, né, por isso que o que é importante, eu estou dizendo de um projeto, por exemplo. Quando a gente tem um projeto, a gente está fazendo o projeto e a gente aprende, percebe o que é importante, o que é o principal que eu tenho que ter aqui nesse projeto para ele ser executado e ficar desse jeitinho aqui que eu idealizei. É isso que a gente precisa entregar. Então a gente não precisa fazer perfeito, a gente precisa fazer execuível. Né? E quanto mais a gente vai fazendo, lógico que a gente vai ficando melhor, né? Isso é óbvio. E é lógico que a gente tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar com uma aparência bonita. Nós somos arquitetos, trabalhamos com a imagem, né? Um design legal, né? Uma impressão, né? Se for imprimir, ou se você for gerar um PDF, que os layers estejam com configurações que a pessoa bata o olho, ela já identifique, né, o que está na frente, o que está atrás, cotas e tal. Claro que isso é super importante. Eu não estou dizendo que tem que fazer nas coxas, jamais. Mas o que eu estou falando é que o perfeito não existe. E se a gente for ficar pegando no perfeccionismo, a gente acaba por tornar aquele projeto mais lento, né, do que deveria. Hoje em dia a gente tem que ter agilidade, né? O mundo pede agilidade e sem necessidade porque a gente precisa fazer o que tem que ser feito para ser executado, né? As informações, se for para um marceneiro, as informações que o marceneiro precisa para executar aquilo ali, se for para um pedreiro, as informações que o pedreiro precisa. Então é isso que a gente tem que fazer. E uma coisa que gera perfeccionismo é a falta de parâmetro. Por isso que quando a gente não tem parâmetro, a gente não sabe onde que começa, onde que termina, e aí a gente vai fazendo. Por isso que é importante criar esses processos, né? Que são parâmetros que você sabe que você tem que seguir, que você tem que fazer. Aí quando você termina, você lista lá, faz seu checklist, tá tudo ali, então acabou, é isso. E uma solução para o perfeccionismo é você limitar o tempo da tarefa, né? Porque senão você vai ficar fazendo ali eternamente. Então, vou fazer determinada coisa por 4 horas. E você pega, senta e faz por 4 horas. E pronto. Essa é uma ideia pra gente melhorar o perfeccionismo, né? Além dos parâmetros. Os parâmetros são interessantes porque tudo que você só pode melhorar o que você pode medir, né? Então a gente precisa ter parâmetros em tudo para que a gente sempre volte para lá, olhe e consiga melhorar para o próximo projeto, para o próximo, né? Sempre melhorando. Só que a gente só melhora o que a gente tem ali de parâmetro. Se a gente for fazendo na doida, não tem como. E a procrastinação. Procrastinação, né? Quando você adia o que você tem que fazer. E essa procrastinação, ela pode vir de um medo inconsciente. Tem uma história de um cara que eu li uma vez, que ele queria, que eu conto para os meus filhos, que ele queria
Não, ele tava com uns amigos. E aí todos decidiram, olha, amanhã nós vamos saltar de paraquedas. E aí ele ficou, meu Deus, amanhã eu vou saltar de paraquedas. Ele já ficou super nervoso e não teve coragem de falar que ele não ia. E aí ele passou a noite inteira sofrendo com aquele nervo que ele ia pular de paraquedas no outro dia. E aí o estômago doendo e não dormiu nada. Aí no outro dia cedo o pessoal passou lá, ele foi com o pessoal super nervoso, não teve coragem de falar que não ia e sofrendo ali, né? Aí quando chegou pra pular de paraquedas, aí ele achou que ele não ia pular, acabou pulando e quando ele terminou de pular, aí ele relatou, né? Ele falou, gente, por que eu perdi uma noite inteira, uma manhã inteira sofrendo por uma coisa, né? Já aconteceu. Então ele poderia ter passado a noite, passado a manhã e ter sofrido só na hora de pular o paraquedas. E às vezes isso a gente não consegue fazer, né? A gente sofre por antecedência. Então, sobre a procrastinação. Tem até um livro super interessante do Christian Barbosa que fala por que as pessoas não fazem o que precisam fazer. Então a gente tem que pensar no que a gente vai perder se você não fizer tal coisa, né? E o que você vai ganhar se você fizer tal coisa? O nosso cérebro, ele é viciado em prazer imediato, que é a dopamina, né? Que ela libera esse hormônio, que, curiosamente, ele não é só o hormônio do prazer, ele também é o hormônio do estresse. Isso teve uma pesquisa que fizeram com os soldados na guerra e esse hormônio era liberado quando soltavam as bombas em momentos de grande estresse. Então ele é o hormônio, né, do prazer e do estresse. Ele é liberado das duas formas. Mas esse neurotransmissor, ele busca um prazer imediato. Então você fica na eterna briga entre esse prazer imediato e o córtex pré-frontal, que ele é o responsável por programar, planejar, tomar decisões, priorizar, né? Então essa briga interna aí, como quando a gente fala, não vou comer um bolo, por exemplo, mas aí na verdade você vai lá e não dá conta, porque seu cérebro quer aquilo naquela hora, quer aquele prazer imediato, e você sabe que se você resistir àquele bolo, vai ser melhor para você a longo prazo. Mas seu cérebro quer aquele prazer imediato, né? Então, essa briga aí, a gente tem que estabelecer métodos pra gente vencer essa briga com o nosso neurotransmissor, com essa liberação de hormônios. Então, a gente tem que ressignificar o que nos dá prazer. E a gente consegue fazer isso com o tempo, né? Não de uma hora para outra, mas é totalmente possível. E várias coisas, assim, eu falo de experiência própria, várias coisas eu já ressignifiquei, que antes era um prazer muito grande e aí eu consegui que hoje já não são tanto. Então tudo depende, né, da gente conseguir vencer. Quando você consegue vencer uma vez, você vai ficando mais forte, outra vez vai ficando mais forte, outra vez vai ficando mais forte. Então você não pode desistir, né? Então o seu córtex pré-frontal tem que ser mais forte do que o seu sistema límbico. Aí, nesse caso, né, o cérebro ele não consegue ver o futuro, ele quer ver o presente, o agora, ele quer resolver agora. Só que a gente entende que tudo que a gente consegue é um processo, né? Nada é do dia para a noite. Então, tudo a gente vai ter que fazer diariamente, um pouquinho aqui, um pouquinho, até que a gente consiga chegar lá. E isso, como que você consegue eliminar a sua procrastinação? Criando uma rotina produtiva, né? Você estabelecendo a hora que você vai fazer aquilo, né? Determina direitinho o que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer. Porque a gente não vai eliminar a procrastinação. A procrastinação, ela é intrínseca ao ser humano. Mas a gente consegue ir vencendo ela diariamente. E aí, nessa parte da procrastinação, tem um livro que chama A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. E ele fala, é muito interessante, assim, o que ele fala. Ele define o inimigo, o nosso inimigo, ele fala que é a resistência, né? É a resistência e ela fica dentro da gente, ela é interna. E ele não é um inimigo tão claro, a gente não consegue ver.
esse inimigo, né? Isso é tudo dentro desse livro, que é muito interessante, que é uma forma de vencer a procrastinação. Por isso que eu cheguei nele. Né? Às vezes a gente cai no engano de colocar o urgente na frente do importante. E aí a gente tem que estabelecer o que é urgente e o que é importante pra gente. Então, por exemplo, o Steven Pressfield, nesse livro, ele queria escrever um livro, né, no caso. Mas o livro é um programa a longo prazo, certo? E aí o dia a dia tira a gente do longo prazo, né? E coloca a gente no imediatismo. E aí, se a gente for pegando todas as urgências, a gente nunca vai chegar numa coisa que a gente realmente quer fazer, que é a de longo prazo. Então, por isso que é importante da gente estabelecer rotinas, né? Estabelecer o que você vai fazer. E o que é essa coisa mais importante? Por exemplo, o urgente não pode ser mais importante, por quê? O que é o mais importante? É o que você veio fazer, é a sua missão, né? O que te faz feliz, o que... Por exemplo, esse livro, né, ele pensou, esse livro vai ficar para a eternidade, eu vou morrer e o meu livro ainda vai ficar. Mas e se ele não escrevesse? Né? Quantas pessoas iam deixar de ler? Quantas pessoas ele ia deixar de ajudar? Né? Mas aí ele só foi possível porque ele colocou urgente, ele não colocou urgente na frente do mais importante. Então, eu coloquei assim, uma frase que é mais importante... É tão importante quanto alimentar o nosso corpo, é alimentar a nossa alma, fazendo o que nós viemos para fazer. E como que a gente faz para descobrir o que a gente veio para fazer? É se fazer perguntas, é ter a clareza, né? É pensar, eu tô fazendo o que eu quero, eu tô gostando. E eu não acho que a gente sempre vai fazer o que quer toda a vida. Mas às vezes a gente tem que fazer o que não quer pra chegar no lugar que a gente vai fazer o que a gente quer. E a gente vai gostar daquilo. Né? Então, a gente tem uma vida não vivida. Que é essa vida não vivida? É a vida dos nossos sonhos. Mas a gente pode chegar lá a viver essa vida. Né? Só que aí a gente tem que olhar pra ela e descobrir, né? fazer o caminho até ela. Então, se eu quero trabalhar... vamos supor, com um quarto de bebê, e tô fazendo só edifício institucional, ou só, sei lá, hospital. Então, não é o que eu quero. Então, a gente tem que virar, né, o leme. Não é só você andar sem saber onde você tá indo. Você precisa da direção, e não só da velocidade. E às vezes a direção, não é às vezes, sempre a direção é mais importante que a velocidade. Porque você pode ir devagarzinho na direção certa, que você vai chegar lá. Agora, se você ir rápido na direção errada, você não vai chegar. Então, por isso que é bom estabelecer, importante, né? Estabelecer o que você quer. E aí ele fala muito que a resistência, ela vai sempre atingir você. Quando você quer fazer alguma coisa que te eleve. Porque se for alguma coisa que seja, vamos supor... que te leve mais pra baixo, vamos por mais pra baixo, todo santo ajuda, né? Não tem resistência nenhuma. Agora, você vai fazer uma coisa pra te elevar, aí vai surgir compromissos. Aí tudo vai acontecer pra você não fazer aquilo que você quer fazer, que você colocou como objetivo, como aquilo que vai ser importante pra você a longo prazo. Então, a forma com que ele falava, né? Ele tinha esse Steven Pressfield, uma rotina pra começar o dia. Ele organizava a casa dele e tal. E aí, tal hora em ponto, sei lá, 9 horas em ponto, ele tinha que sentar na mesa para começar a escrever o livro dele. E tal hora em ponto, ele parava de escrever. Isso era religioso. Não importa o que acontecia, ele estava lá, fazendo, né, pegando o mais importante e trazendo para ele. Então, isso é a disciplina, né? E é com a disciplina que a gente consegue alcançar o que a gente se propõe. E vencer a resistência. Porque a resistência, ela foi vencida hoje. Hoje ele acordou, sentou, escreveu. Amanhã cedo ela vai estar lá. Com mais armas ainda. Com outras formas. Para impedir que ele faça o que tem que ser feito. Então, e assim é com a gente. Né? Então, a gente precisa procurar formas de vencer essa resistência. Para que a gente consiga alcançar os objetivos que a gente se programou. E aí, outro item pra gente vencer pra gente aumentar a produtividade, né? O que eu até já falei, que é se faça perguntas. Tem um livro do Tony Robbins, O Gigante Interior,
que ele fala muito de perguntas. Ele fala assim, das perguntas poderosas. Então, porque tem perguntas que te diminuem, tem perguntas que te elevam, te ressaltam, né? Então, a gente tem que sempre procurar fazer as perguntas certas, as perguntas poderosas, as perguntas que vão levar a gente àquela solução que a gente quer, né? E aí, então, qualquer coisa que a gente tá vivendo, né, naquele momento, então, né, eu tô aqui com o meu escritório e aí eu quero captar mais clientes. Então, eu tenho que sentar, parar e fazer a pergunta, como eu posso captar mais clientes? A gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar no nosso negócio, raciocinar nos nossos clientes, né? Então, isso faz as respostas irem surgindo. Por isso que é tão importante a gente ter um direcionamento, uma estrutura, que a gente possa ter o tempo pra gente fazer isso. Já viu quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro? É mais ou menos assim. Se você só tá trabalhando, só tá produzindo, só tá na técnica, você não tem tempo pra estratégia. E o que faz o seu negócio crescer é a estratégia, né? Você pode ser o profissional mais perfeito do mundo, mas se você não tiver estratégia, não alcançar as pessoas certas, não prospectar o seu trabalho, você não vai conseguir crescer. E aí outro item também é pausas insuficientes, que a gente passa o dia, às vezes, inteiro sem fazer pausas. Então, a gente precisa, no mínimo, 4 pausas por dia. Né? Pega aí 2 de manhã, 2 à tarde, pausinhas de minutos. Que esse momento você recupera. Né? Às vezes a gente acha, nossa, eu não posso parar, tem coisa demais pra fazer, não posso. Mas, na verdade, você diminui a sua produtividade, achando que você não pode parar. Então, faça pausas. Diminua. Né? 10 minutos ali, marca 10 minutos, nesses 10 minutos você fica tranquilo, vai lá, bebe uma água, conversa alguma coisa, depois você volta pro que você tem que fazer. Isso é extremamente importante. O nosso corpo pede, né? Outro ponto é a persistência. E a persistência é diferente de teimosia, porque a teimosia é quando é a persistência pro lado errado, pro lado que você não quer. Então a persistência é que o que a gente, né, a gente sabe que nada é do dia pra noite. Então a produtividade, ela, olha aqui, baseada em estatísticas reais, a produtividade demora em média 5 a 9 semanas pra gente colher resultado dela. Então não adianta eu começar hoje uma rotina de produtividade que eu não vou ver o resultado hoje, né? Até isso vai demorar de 5 a 9 semanas. Então tudo é assim. Então para tudo a gente precisa de persistência. Não adianta eu fazer uma academia que ela vai me dar o resultado. Não, eu vou ter que fazer a vida inteira. E assim não adianta eu me alimentar saudável só um dia. Eu vou ter que me alimentar saudável sempre. Então assim, né? O 80% tem que ser saudável. Aí o 20% pode ser não saudável. Da mesma forma, tudo. A rotina produtiva, né? O 80% tem que ser saudável. Porém, tem uma outra coisa. A gente não precisa esperar o fim de semana para viver. Isso é uma frase bem legal que eu escutei do Christian Barbosa, que ele é um dos maiores especialistas em gestão de tempo do Brasil. Por quê? Porque tem gente que espera o fim de semana para fazer as coisas. E não, a gente não precisa esperar. Né? A gente pode fazer tudo o que a gente tem que fazer e estabelecer, bom, né? Agora vou ali, sei lá, jogar um beach tênis. Segunda-feira. Não tem problema. Você tem que fazer coisas divertidas, coisas legais. Não é só sábado e domingo. São todos os dias. E a gente pode fazer isso. A gente consegue se organizar para isso. Né? E acho que a última parte é sobre o posicionamento profissional. Né? Descobrir o que você quer de verdade. Para você ter clareza e conseguir se posicionar naquilo que você escolheu, né? O que é importante para você. Então, o posicionamento, ele é em tudo. Você é uma marca. Você se vende a todo tempo. Então, você tem que aprender a se posicionar. E ele engloba tantas coisas. Ele engloba a entonação da sua voz. Ele engloba tudo, o ambiente que você está. Ele engloba o aspecto, né, a forma com que você se mostra. Então, tudo isso faz parte do posicionamento. E quando você se posiciona falando, e você se posiciona também quando você não fala, omitindo, também é um posicionamento.
Então a gente tem que fazer isso de forma consciente, né? Você tem que ter intencionalidade em tudo que você está fazendo, né? Não só você achar que não vou falar sobre isso e tudo bem. Não é tudo bem, porque isso está sendo um posicionamento, né? Não falar sobre isso omitir está sendo um posicionamento. Então a gente tem que intencionalizar em tudo, prestar atenção e começar a caminhar para onde a gente quer. No final, líderes produtivos criam empresas produtivas, né? Então, se a gente conseguir que nós sejamos produtivos, né? A gente consegue que as pessoas que trabalham com a gente sejam produtivas. A gente consegue que toda a equipe e nossa empresa também seja produtiva. Vou me despedir. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Adorei explicar sobre produtividade. Obrigada.